moçada, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindos aqui ao nosso podcast Papo e Batuque. A ideia do podcast é trocar ideia, desmembrar, desmistificar um pouco desse universo da percussão brasileira, que é muito rico, muito complexo, muito diverso. E a gente tem a sorte de receber nesse projeto músicos e musicistas que a gente admira muito. Então é um sonho realizado poder trocar ideia sobre esse universo tão rico e que tem mais, viu? Às vezes a gente acha que conversar sobre a percussão ou sobre música, quando fala de uma forma leiga, é específico para quem está aprendendo música. E eu discordo por quê? Quando a gente toca, principalmente percussão, é muito difícil você ficar bom em um gênero. Você precisa de uma vida para vivenciar um gênero. Então, às vezes, a gente, por exemplo, eu como toquei choro muito tempo, quando eu penso em música baiana, quando eu penso em música de Pernambuco, música do norte do Brasil, eu não sei nada. Eu posso reproduzir alguma coisa, mas é difícil entender a linguagem. Então é por isso que até para músico profissional esse é um bate-papo muito enriquecedor. E hoje a gente tem a honra, o prazer de receber esse cara que eu sou muito fã, que faz parte aí da história da música brasileira, que é o Ricardo Braga. Salve, Léo. Salve, Batuque. E Batuque, que é o aplicativo. E o Papo e Batuque. E o Papo e Batuque, isso aí. Que é o nosso podcast aqui, que você tá vindo na primeira temporada. Perfeitamente. Primeira leva. E aí, Ricardinho, bem-vindo. Obrigado. E o negócio assim, pra quem... Como é que foi assim, tipo, a sua história na música, mas não pensando de forma grande, mas assim, como é que você caiu e começou a sua jornada de percussionista, até pra galera que não conhece você, saber um pouquinho de o que motiva alguém a não ser engenheiro, não ser médico e falar, eu vou tocar tambor, velho. Vou sintetizar. Primeiramente, grato pelo convite, demais, né, por toda consideração, e é um prazer estar aqui. Então, desde pequeno eu sempre gostei de música, porque eu tive contato, né? Meu pai fazia todos os domingos lá na rua com os amigos dele, sambão. Ele era músico? Não era músico. Mas tocava? Tocava. Então era músico. Meu pai tocava músico bongô. amador. Porque assim, tinha um grupo que ele e os amigos criaram, que era um grupo, como a gente fala em Salvador, comer água. Aí reunia aquela galera na rua, o grupo era Grupo Esquema e Banda Pé de Sofá, que eu acho esse nome genial. É bom. E aí todo domingo rolava esse sambão lá na rua. E eu ali, como todos os meus amigos estavam presentes, a gente participava, né? E fui crescendo com isso, e ouvindo muita música em casa. Quando eu me mudei pro interior, que eu nasci em Salvador e fui morar em Santo Amaro, que é minha família toda de lá. Que é um berço ali. Um berço. Nossa, lá que, assim, de verdade, eu comecei a vivenciar esse lance com a música. Ficar mais próximo e mais no sentido de vontade de ser músico. Por quê? Sim. Quantos anos você tinha aí quando você foi pra Santo Amaro? Aí foi início de adolescência, né? 11 anos, 10, 11 anos. Pré-adolescente. Então, comecei a ter contato com bandas de rua, que é aquelas famosas bandas de arrastão, que a gente chama lá, né? Que é tipo, vou dar um exemplo, tipo a banda do Olodum, que sai aquela quantidade de gente tocando no chão. E aí eu comecei assim, participando dessas bandas. Lá na rua de minha avó tinha uma banda, um bloco chamado Urueb, que foi onde eu comecei a tocar repique. E depois eu fui participar de outra chamado Aladara, já tocando timbal, né? Já era ala de frente. Você começou... Não sei se foi seu primeiro instrumento, mas o repique já é um instrumento complicadinho sim, ali, né? Sim, porque... Tem gente que começa ali num ganzá, num surdo, realmente, marcando. Você já foi para um instrumento... Isso, porque assim, desde pequeno eu sempre tive afinidade com esse lance do tocar, né? Uhum. Eu pegava... E sempre instintivo? Sempre instintivo. Não passou por um lugar de, senta aqui, olha isso aqui na lousa. Não. Até hoje, na verdade, até o início de minha vida profissional, foi nesse esquema. Legal. Quando eu mudei a chave, que realmente... Ia viver daquilo. Decidi trilhar aquele caminho, que aí eu fui buscar os métodos para poder me fortalecer, né? Videoaula... E assim, professor para ensinar uma partitura que eu não sabia ler e tal. Hoje você lê, Ricardinho? Hoje eu leio. Não leio à primeira vista, porque eu não estou praticando, mas assim, tenho um total entendimento do que é uma partitura, como seguir uma música, etc. E para quem tem gente que está começando a estudar música, o nosso público passa por esses dois extremos, né? Pessoas que são profissionais há muito tempo usam o aplicativo exatamente para poder estudar em casa, ou às vezes compor. Eu recebi até, eu queria mandar um beijo aqui, fazer um parênteses, por um dos caras que é um dos maiores sambistas que tem no Brasil, que é o Jorge Aragão. Porra. E aí teve um dia que eu tô no Instagram, veio uma mensagem de Jorge Aragão.
Aí eu falei assim, ou é fake, Imagine... ou então, sei lá, talvez acho que a produção procurando, falar assim, Sim. parabéns, o aplicativo é maravilhoso. Eu tratei como se fosse a produção, falei, obrigado, tal. Eu falei, depois me fala quem tá falando pra gente dar sequência pra conversa. Aí vem um áudio, ô Léo, tudo bem? Aqui Aquela é o voz marcante, né? Porra, bicho, coração deu aquela acelerada, eu falei, não acredito que é o Eu Jorge imagino Aragão. um misto de surpresa barra Não. susto, porque receber uma mensagem do Jorge Aragão Imagina, não é todo o cara, dia, né, você bicho? tá louco, não vou nem falar desse cara. E aí, qual foi a surpresa boa? Ele entrou em contato para parabenizar, de fato, porque nas composições atuais dele, ele tá fazendo e compondo usando o E-Batuque. Pô, que sensacional. Porque ele não. Ele falou uma coisa muito interessante, assim. Quando você tá compondo, é um processo muito mais intimista. Perfeito. Então você não quer chamar os músicos que você tem Pra para ficar participar daquele tocando. processo, E é. você não tem um áudio bom, no sentido de. Você não tem uma batucada bem gravada no andamento que você quer. Então o E-Batuque, ele abre o samba. Se é uma música mais dolente, ele abaixa a O velocidade. BPM. E ele fala que fica com uma caixinha de Bluetooth e um violão. E às vezes vem Perfeito. vindo a melodia. Nossa, E sensacional. aí a gente pegou o WhatsApp, então eu queria mandar um beijo para esse gigante que é o Jorge Aragão. Não sei nem por que eu peguei esse gancho, mas agora eu não pela lembro. questão da aprendizagem, né? Isso, foi isso mesmo. Então, você para quem tá começando a tocar, às vezes acha que aprender música é obrigatoriamente, por exemplo, sabe, de conservatório, escola. Sim. Você acha que precisa passar por isso? Para Veja saber bem, tocar um bom instrumento? Eu venho de uma cidade que, assim, é um polo de músicos, né? De Salvador é uma músicos, cidade sim. que respira música em toda a esquina. O estado todo, né? A Bahia A Bahia é um polo musical muito grande. Assim como, pô, temos outros lugares, mas assim, da onde eu venho mesmo, Salvador e Santo Amaro da Purificação, que é o recôncavo baiano, né? Santo Amaro é onde respira a chula, né? O samba Sim. tá em Santo Amaro, nasceu naquela região ali, né? E Salvador também. Então, eu venho de uma linhagem, assim, que vivenciou muito as rodas de sambão, como eu te falei aqui anteriormente. Então, para dizer se é necessário a pessoa já começar indo para uma escola, talvez fosse o correto, que também não é o correto. Aí que tá. Né? Como pode ser o correto, sem ser da forma correta, entre aspas, nascem músicos como Justamente, você dali? Ou porque, seja, assim, não é o correto. A música tem que estar na sala de aula, porém, a música também se aprende fora da sala de aula, né? Eu aprendi na rua e até hoje venho aprendendo com a música da rua. Na rua. Claro, eu venho buscando informações para aprimorar a minha execução, o meu catálogo musical, Claro, né? Que a gente vai claro. buscando outras referências. Claro. Por isso é importante ir buscar uma sala de aula. Mas não quer dizer que, obrigatoriamente, você tenha que ir para uma sala de aula para começar a estudar música. Eu acho que esse é um ponto importante, porque é bem isso. Eu acho que você resumiu assim perfeitamente. É óbvio que vai agregar. É óbvio que quando você também começa a viver profissionalmente, Sim. tudo que te cerca e que te faz evoluir, você vai Agrega. querer. Só que é importante também desmistificar esse lugar. Eu vou dar um exemplo do Mestrinho, Sim, que é um sanfoneiro nossa. que assim, nasce um Dominguinhos, um mestre, a cada 50, Hermeto- um músico. um Hermeto Pascoal. Exato. Ele fala muito dessa história, que eu não sei se foi a mãe dele, mas colocava ele num conservatório. E ele fazia, às vezes, uma apojatura. E o cara fala, não tem isso. E ele ia embora bravo, porque no sentimento visceral, ele via aquilo, sentia Sim, aquilo. sim. E ele abandonou. Sim. E hoje ele é um gênio tocando. Totalmente. E ele não passou por esse Perfeitamente, processo. perfeitamente. Então é importante, acho que também desmistificar esse lugar de que, assim, a música, principalmente brasileira, africana, a oralidade é fundamental. Perfeitamente. Você vivenciar, escutar, É. deixar entrar pelos poros, né? Eu lembro que quando eu retornei para estudar em Salvador, após o meu período em Santo Amaro, como eu moro ali em Salvador, pela região do centro, Garcia, Campo Grande, Garcia, é muito próximo do Pelourinho. E meus amigos todos viviam e vivem naquela região, né? Ali do Pelourinho. Uhum. Então, todo sábado eu ia pro Pelourinho para tocar nas aulas de dança. Sim. Entendeu? Tipo, era outro meio de aprendizagem. Olha que legal. Saca? Eu tenho diversos amigos que até hoje fazem aulas no mundo inteiro, viajam com professores de dança. E isso para mim foi enriquecedor demais, porque eu tava no celeiro musical, que é o Pelourinho, de onde vem o Olodum, entre outras agremiações musicais, e vivendo aquele universo que para mim não era tão presente lá em Santo Amaro, que era o quê? A música afro, né? Tocar djembe, Claro. tocar aqueles toques de candomblé, para uma gama de alunos, de gente estar aprendendo aquelas danças que
se ensina na fundação, né? Principalmente na fundação, na Casa Olodum e na Fundação Baiana de Dança lá. Então, aquilo pra mim foi agregador, sacou? Tipo, tá vivenciando aquele universo que eu não tinha lá em Santo Amaro, porque em Santo Amaro eu tinha o quê? Tocava em banda de samba, que é samba pagode, né? Sim. Você chama de pagode lá também, não? E nas bandas de percussão, né, que eu já participava, que era o Urueb e o Aladara naquele período. Então, outro universo. Você acha importante, a gente conversa aqui muito com estudante, né? E às vezes o estudo, ele, se você não nasceu num lugar onde a música acontece, Sim. porque você tem noção do privilégio que é isso, né? Perfeitamente. Musicalmente eu tô falando, Perfeitamente. né? Você sabe disso. E tem muita gente que vai nascer aqui no Centro-Oeste, num lugar urbano, Sim, onde a sim. música chega só através de rádio ou de oficineiros, mas você não vivencia, por exemplo, a música baiana aqui no Sudeste como você vivencia lá. Sim, perfeitamente. Então, você acha, tem essa coisa, tá, eu vou aprender música, então eu vou escutar isso, eu vou ter um professor. O quanto você acha fundamental também pegar um avião e presenciar esses lugares para a gente conseguir tocar? Assim, é importante e fundamental porque nada melhor do que você estar naquele lugar, entendendo como funciona toda a logística daquele lugar e vendo acontecer a música nascendo naquele lugar. Total. É o que você falou em outras conversas nossas. A gente precisa ir na fonte, né? Eu moro no Mato Grosso. Se eu disponho de condição para ir em Salvador, passar um mês vivenciando com aquela galera... Vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso para qualquer instrumento, né? Porque, por exemplo, o cara acha que você toca um instrumento melódico, teoricamente você pode pegar uma partitura e tocar. Total. Mas só você ouvindo aquela percussão. Eu sempre falo que a batucada no Brasil, ela tem um papel fundamental na formação de qualquer músico. Sim, não é só do percussionista. Sim. Tipo, os caras que eu sei que tocam flauta muito bem no choro ou violão, eles têm um conhecimento e uma conexão com a percussão gigantesca. Perfeitamente. Vou dar um exemplo. No início dos anos 2000, chegou em Salvador um mestre da percussão africana, que é o Dudu Rose, né? Ele é um dos filhos de Dudu Nadai Rose, que é um mestre na questão do instrumento sabá. Por sorte nossa, ele foi para Salvador. Porque naquele período eu não teria condição de ir para o Senegal estudar. Claro. Né? Então, ele foi morar lá, obviamente, conectou com muita gente, nos conhecemos e aí passei anos estudando com ele. Ele começou a passar as coisas do Senegal. Não, justamente, tudo de sabá. Olha só. Eu lembro que a gente ia pra casa de um amigo nosso lá, o Marquinho Músico, mandar um abraço pra ele, que logo ele vai assistir. E a gente ficava dentro da garagem de Marquinho, tipo 10 caras com ele, imagina, tocando sabá, que é um instrumento que tem, né, um volume lá em cima, e assim a gente aprendendo tudo com ele lá, cara. Ele tá música até hoje, na veia, né? Música na veia. Sem papel nenhum. A gente não tava no Senegal. Mas o cara tava lá com a gente. Claro. Né? E Salvador é uma África, né? Fora da eu África. acho que quando eu falo esse lugar da vivência, uma pessoa que viveu, ela carrega nela a vivência. Justamente. Então ela consegue te ajustar, no sentido assim, ó, você tá tocando até certo, mas precisa... Não, e às vezes perfeitamente. é uma coisa que às vezes ou é o volume ou o acento, ou um detalhe que ela consegue trazer você para aquele universo. Pra você ver, nós temos lá o atabaque, né? Os 3 atabaques que se usa hoje mais na música popular, que é um instrumento que vem de dentro do terreiro, né? E a mesma manulação de você tocar um atabaque seria a mesma se tocar um sabá. Tá. Eu vim aprender que é diferente com o cara lá. Olha porque só. a baqueta do atabaque, não sei se dá... Estão vendo tudo. Vamos supor, me presta essa caneta. Vai. Aqui é como se fosse o Agui Davi. O atabaque... Calma aí, que agora eu vou fazer essas pontes que eu te falei que eu vou fazer. Tem muita gente escutando a gente que tá aprendendo, então vamos pra cima. Sim. Os atabaques são os 3 tambores que você tem muito presente no candomblé. Candomblé. É o então, rum, isso, fala o nome deles e... É o rum, o rumpi e o lé. São os 3 atabaques que compõem aquela formação, né, de instrumentos para poder fazer o xirê acontecer, a festa dentro do terreiro. Certo. E aí eles têm funções diferentes. Tem funções diferentes. Tamanhos. Isso. O rum é o instrumento que dá toda a direção
para aquele ritual acontecer junto ao orixá. É ele quem chama o orixá, é ele quem faz o orixá dançar. Ele tá num diálogo direto com o orixá. Direto. Por isso que o rum é o instrumento de suma importância, é o mais importante daqueles três. O rumpi e o lé são os instrumentos de acompanhamento. Ou seja, percussivamente falando, eles estão fazendo uma base pro rum poder ficar dialogar, mais livre. o rum praticamente todo livre. Então o rum é o solista da mas parada. assim, é um solista dentro daquele diálogo que existe ali naquela questão do culto ao orixá. Sim, né? eu acho que isso é legal, é um papo musical, né? Então, assim, eu acho que até em outros gêneros, por exemplo, quando a gente fala do solista de choro, eu acho que quando a gente fala de gênero, a gente tá falando sempre de alguma coisa que tem uma margem. Sim, sim. Isso é importante. Então, até o solista, em qualquer linguagem, ele é livre dentro daquele contexto. Ou seja, e que ao mesmo tempo você pode fazer é meio filosófico, mas você fala assim, então ele não é livre. Eu sinto o contrário, eu sinto que quando você tem um contexto, se você respeita aquilo, mesmo tendo limite, é muita liberdade que você tem, porque o contexto geralmente é muito rico e muito complexo. Sim, sim. Dentro daquilo, você tem assim, já uma é gama, complicado. Tem uma gama. Então, ele tá livre ali e você tem os outros dois tambores. E aí, fora o Agdavi que você falou, que eu quero depois que você explique, tem um outro instrumento também. É o gan, né? Pra quem não conhece essa palavra gan é como se fosse um agogô. De uma boca só. De uma boca só. Por isso que não é agogô. Justamente. E aí e forma... ele é um ferrinho, né? É um ferrinho, que faz legal. E aí forma essa instrumentação para poder fazer todo aquele ritual. E agora vamos pro Agdavi. Então, o Agdavi é o quê? O Agdavi é aquela famosa baqueta, né? Só que para tocar os instrumentos do candomblé, o Agdavi, ele não é feito de baqueta industrializada. Natural. Você pega no pé de araçá, né, corta a madeira, ele é literalmente um graveto. É um né? graveto, Só que justamente. Bem modeladinho. Bem modeladinho. Assim. O cara passa uma fita e aí que não quebra, a madeira forte, quebra, né? madeira boa pra não quebrar. Porque então senta a mão, né? Senta a mão, o negócio é sério. Então, o Agdavi é essa baqueta que se usa para tocar os instrumentos, os atabaques na nação Queto e Jeje. Agora, faz então a analogia com o sabá que você estava falando. Então, voltando lá. O sabá se usa também uma baqueta de madeira, que eu vou chamar de Agdavi também. Pronto. Só que, para tocar o atabaque, quem tá tocando rum, a baqueta, ela fica meio que nessa posição aqui, ó. Você pegar ela, aqui tá a pele... Quase como se você tivesse com duas baquetas assim, né? Sim. Só que uma vira a mão. Isso, uma vira a mão. Então, no atabaque, ela se posiciona mais aqui à direita da mão esquerda, de quem tá tocando. Ou vice-versa, no caso da esquerda. Uma dúvida aqui, também pro pessoal saber. A mão boa do tocador de rum tá no Agdavi? Tá no Agdavi. Tá no Agdavi. Tá no Agdavi. Legal. Tá no Agdavi. E no sabá, a baqueta, ela fica à frente dos dedos. Só. Você toca frente da mão. Da mão. Olha entendeu? Só, legal. Parece que... Isso deve dar alto timbre. Também, mas é a forma que eles tocam. A forma deles. E aí eu fui tirar essa dúvida, né? Tanto com a pessoa, com o Ogan, que toca candomblé, quanto o tocador de sabá, né? Aí eu fui perguntar por quê. Ele disse, é toda uma questão de... Não é só estética, é uma questão de linguagem também. Porque todo toque do sabá, você solfeja, né? É como se fosse uma música. O sabá é solista também, você diria? Tem o solista, mesmo esquema também. Mesmo esquema. Tem os que fazem as bases e tem o que tá lá fazendo as chamadas, que é o famoso o solista. É como se fosse uma banda de samba reggae. Tem lá a instrumentação de uma banda de samba reggae. Vou lá de trás. Vai. Surdo isso é ponta 1, surdo de meio e surdo ponta 2. Que são gravando, né? Pim, pum. Aí vem a dobra. Que tá no meio. Que tá no meio. Que seria um surdo de corte. 1 e 2 seria como se fosse no samba fechado e o aberto. Isso, perfeito. Né? Surdo 1, surdo 2. E seria como se fosse o surdo 3. O de corte. Né? E aí vem a caixinha, né? Isso já é legal aqui, ó, pra gente... Então, no samba reggae, essa caixinha tem essa conotação do contratempo aí mesmo? E dando aquele molho, né? Tudo preenchidinho. Fazendo aquela areiazinha. Sim. Esse contratempo que você tá cantando aí, ela é roladinha, ou ela é seca? Não, roladinha. Você vai de duas mãozinhas. Mas tem um tipo... Tem um bolinho aí na levada. Tem. E aí vem aquela ala de repique pra fazer a base.
E tem um repique que é o solista, que chama as convenções. E tem os repiques que fazem base. Não, tem a ala de base. E aí é o quê? 2 baquetas? 2 baquetas. Duas 2 baquetas. baquetas. Fazendo 2 baquetas. o quê? Meio que uma clave preenchida? É, justamente. Fazer uma base de clave preenchida. Isso. Certo. E aí tem um repique que chama, né? Não precisamente é o solista, mas se precisar, porque é como se fosse o mestre, né? Sim, claro. O cara que te chama as convenções. Sem falar nada, ele tá falando tudo ali, né? Ele chama, a galera já sabe. Terminar também. Então Com é esse, isso. com esse trio aí, você já tem a formação do samba reggae. Tem Porque- uma formação de uma banda de arrastão, né? Como a gente fala. Ou seja, a banda que sai pra rua. Pra rua. Que anda. E anda, é. Vamos só tocar num ponto aqui que a gente também recebe perguntas da galera, a gente vai postando nos stories, a galera vai perguntando. Então, eu acho que essas terminologias, isso para quem tá de fora, para quem não vivencia o ritmo, elas são muito ricas. E para vocês é o normal, né? Para quem vive lá dentro, são palavras que estão no do dia a cotidiano, dia, do dia a dia. dia a dia. Então, me tira uma dúvida aqui pra gente falar com a galera. Um dos ritmos presentes, né, na Bahia bastante, principalmente no terreiro, mas fora do terreiro também é o Ijexá. Sim, Certo? sim. E aí, quando é um Ijexá, você tá falando que chama arrastão quando a banda vai pra rua, né? Sim. Quando o Ijexá é um Ijexá de rua que sai pra andar, ele tem um nome de afoxé? A afoxé, na verdade... Porque as pessoas falam que confundem o afoxé, o ouvem o ritmo. Ijexá e falam, ó, esse ritmo é afoxé. O ritmo chama-se Ijexá. Afoxé é uma agremiação que vem fazer esse ritmo acontecer. Ou seja, Afoxé Filhos de Gandhi. Sim. É o grupo que vai tocar o Ijexá. Justamente. Porque Mas isso que é legal. por que Afoxé? Afoxé é porque ele sai de dentro de um terreiro e vai pra rua tocar, entendeu? Certo. Isso é Quando muito sai legal. do terreiro, Teoricamente, afoxé. chama de afoxé. Isso, Porque isso é muito legal, porque quem é de fora, eu já vi muita gente chamando de Ijexá De afoxé. Não, mas não. como ritmo. Do tipo assim, você tá aqui, ó. Aí a pessoa, isso aí é o afoxé. não. Eu O falo, nome do não, ritmo é Ijexá. Ijexá. Não gente. existe ritmo O afoxé é afoxé. o bloco É. que sai do terreiro e vai tocar o Afoxé Ijexá. é filho de Gandhi. Afoxé é filho do Congo. Que é como se fosse a agremiação. É, não sei o quê, justamente, ou então no justamente. maracatu rural, a nação, não sei o quê. Justamente. Porque esses ritmos, principalmente de matriz africana, são tocados dentro dos Eles terreiros não vão pra porque rua, né? celebram alguma coisa. Claro. Então, quando você sai do terreiro para ir à rua, já muda o contexto, não é aquela coisa sagrada, né? Já é o profano. Então, Claro. ali se forma afoxé e esse afoxé vai tocar os ritmos de matriz africana na rua. Na rua. Entendeu? Demais. Ricardinho, agora vamos voltar pro samba reggae. Inclusive, eu vou pegar aqui o aplicativo. E batuque. Tá sabendo que Hein? você gravou Sim, sim. essa parte de axé e fez o nosso aplicativo ficar incrível, cara. Eu ouço muito elogio. E aqui tem samba reggae 1 e 2. Vou botar um aqui pra Sim, gente ver sim. e depois o 2 a gente fala aqui um pouquinho. Vou botar os surdões aqui, ó. Aí estão os 3 surdos, né? Surdo de ponta 1, ponta 2 e dobra. A dobra. Pigidi, 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 Ó. pigidi, tum, tic, 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 tic. Aqui é o papel. Eu tava conversando com o Nico, né? Ele falou do papel do baixo na percussão. Aqui tem um pouco isso, É, né? isso aí. Ele tá dando uma base, É a uma base, cama, é né? a cama, é. Com um pouquinho de firula ali no Sim. surdo de corte, né? A dobra faz as marcações, né? Pigidi. Pugudu, pugudugu, pigidi. É, aí dá tudo. Aqui é o famoso comentário. Total. Vamos botar aqui então. Deixa eu ver se tem. Bacurinha, né? Aí é repique. É repique mesmo. A bacurinha é menorzinha, né? Só uma observação. Diga. Nessas bandas de levada, né, as bandas que compõem os blocos afro, etc., não se usa bacurinha. A polegada que se usa é a partir do 10, Porque que é o a bacurinha, repique. quando é muito. Pequeno. Bacurinha é para outro contexto musical, que sim, é sim. mais o pagode. O piseiro tem. Ah, no pagode também tem na Bahia. Pagode. Na verdade, o piseiro trouxe do pagode Tá. e da timbalada.
A bacurinha surgiu na timbalada, já é outro momento da música baiana, né? E ela chega a ser mais estalada o som, Ela né? é mais aguda, mais mais aguda. O Você repique, ele é agudo, ele mas é é encorpado, né? o mais agudo do repique é o 10, que É o seria 10, o solo. tá? Não chega. Se você for fazer uma pesquisa dentro de todas as agremiações afro lá, os blocos, tipo Muzenza, Ileaê, que é o mais antigo, foi de 74, Olodum em 79, você vai ouvir e perceber que todos eles usam repiques, né? 10, 12, até mesmo 14. Olha Ileaê só. veio com a boca maior. E esses de boca maior geralmente vão pra base. Não vão Vai solar. pra base, não. Vai pra pra base. base. Tá, vou dar um play aqui então. Aí Olodum, Olodum, aí o merenguezinho. merenguezinho. Agora eu vou vir com a caixa. A caixa, ela tá perto ritmicamente do repique ali, né? Porque o repique Sim, tá sim. caga, e a caixa, eles estão ali pertinho. Fazendo um O contraponto. surdo já em outro lugar, é. A caixa carreteira, né? Carreteira. Mantém a onda no trilho, né? É um trem, né? É. E aí aqui tem um timbalzinho, né? Tá meio dobrando, né? Somando meio que o Somando fraseado os do dois. repique. O timbal, outra observação. Manda. Veio É muito rico isso. de um bicho. assim, a formação tradicional de uma banda, de um bloco afro, de uma banda de levada, de arrastão, é surdos, né? Ponta 1, ponta 2, dobra, caixa e repique. Não teria timbal. Não teria timbal. De uns anos pra cá, se adicionou a ala de timbal, que enriqueceu mais ainda, né? Enriqueceu. É um O instrumento incrível. Lodum, entre outros, adicionaram o timbal nas suas alas de percussão, porque deu uma soma muito boa, né? A timbalada evidenciou, né? Botou esse instrumento, timbal, em um lugar que outra banda nenhuma tinha colocado até então. Porque hoje, o timbal, qualquer músico da MPB, o percussionista vai ter um timbal. Você vê como ele ficou tão impressionante, popular, né? Ficou tão popular. E ele tem um ataque, né? Que às vezes ele faz, por exemplo, ele tem coisas do atabaque. Ele Sim, tem, né? Ele sim. tem, só que ele tem um timbre que é impressionante como na MPB ele pinta, né? Vem grande. É um instrumento que cresceu muito, né? Virou um instrumento solista. Virou um instrumento que hoje... popularizou, né? Popularizou Timbalada surgiu em meados de 92, 93 e pro mundo foi a partir de 94 com o primeiro disco, Cara Cabeça ao Mundo. Vou até que botar foi um ele... sucesso. Eu vou botar ele isolado aqui, E só aí, pra gente ouvir. Fala. Esse instrumento virou meio que tipo o ponto de atenção, né, naquele momento. Total. Né? E é muito doido, porque ele, apesar de... Ele tem, né? Todos os timbres ali Tem, também. você Porque tem ele o grave, tem um gravizão, se você estiver sozinho tocando, que você põe um baixo ali. Isso. Você tem o agudo, o estalado, o tapa. Então é um instrumento bem rico, né? Ó, pera aí que aqui me vem uma coisa muito legal. Que é o seguinte. Você vai entender o que eu tô falando, porque é muito comum na percussão, quando você não tem referência daquele gênero, quando você nunca ouviu falar... Sim. De você, às vezes, escutar uma levada de um instrumento isolado e ouvir o um ao contrário. Isso existe. Isso existe. Acontece. É a mesma coisa. A gente, às vezes, vai ouvir uma música de outro país. Sim. Se você não tem referência nenhuma... por exemplo, aqui... A gente tende a ouvir... Acho que essa é uma das riquezas da música brasileira. A gente tende a ouvir o tempo forte na música europeia. O tempo forte, geralmente, nos pulsos, na cabeça do tempo. Geralmente elas estão ali. Dá do tempo, né? E o Brasil, a gente tem a síncopa, que é exatamente quando as coisas fortes estão em outros lugares. Então aqui, se o cara vacilar, é que a gente já ouve direto. Também tem isso. Pode ouvir em vários lugares. Nessa brincadeira aí... parece que o tempo forte realmente o mais expressivo é o agudo, porque é a nota que sobressai mais, né? Mas esse tipo de toque aí geralmente se começa do grave. Então, esse papa não tá no tempo, só que se você ouvir ele sozinho, você pode ouvir um samba aí. Sim. Olha o perigo. Então, por isso que é legal assim. Por que o e-batuque também funciona? Porque como você tem todos os instrumentos, eu ouço uma coisa aqui que pode estar errado, mas quando eu coloco o surdo, ele encaixa. Ele já me encaixa. Então vamos ouvir errado para botar o surdo e ouvir certo. Eu tô pensando na pessoa que realmente nunca ouviu, tá começando. Sim, perfeito. Vamos ver. Isso é uma possibilidade, ó. Tá errado, mas ó. Vamos botar o surdo agora. Perfeitamente. Já foi para outro lugar.
agora. Tá lá em cima, Dois. Isso aí. Me diz no uma gravinho. coisa, esse é um samba reggae, certo? E a clave do samba reggae, que é muito famosa? A mais famosa é essa. Essa é muito famosa, né? A mais famosa é essa. E aí, ela é presente aqui, vamos ver no Samba Reggae 2, eu nem lembro. O BPM tá um pouco mais pra cima. Mas a clave tá aqui. É a mesma aí. Vou abaixar a caixa um pouquinho, ó. Uma música famosa que tem isso aqui. tudo fica mais bonito você estando perto, Deus do amor. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Seus beijos são ardentes. Essa levada aí. O BPM um pouco mais pra Isso é trás. muito bom, porque as pessoas sempre Vem pra perguntam cá, assim, Deus cara, amor. me dá uma referência da MPB, né? Perfeito. Pra gente sacar uns ritmos. Então, essa é Essa uma. música é essa clave aí. Essa clavezinha. Essa, é. Então, me explica uma coisa. Dentro das possibilidades de eu tocar samba reggae, assim, não é sempre que essa clave está presente, ou tem Não, outras tem claves? outras, Como tem é que é outras, essa tem coisa outras, do tem samba reggae outras, assim? tem outras. Você vai, como é que você chega na levada que é a certa? Depende da melodia? Depende do É, quê? Pra você falar, não, nessa aqui eu vou tirar a clave. Depende muito de como chega a música a ser tocada com esses tambores. Tipo assim, vou dar um exemplo. Tô tentando lembrar uma música aqui rapidinho. Olodum pra balançar, que é do mesmo projeto esse som. Olodum pra balançar, esse swing se joga. Já mais pra frente, né? Já usam 3-2 aí, né? Sim. Que é uma clave de samba reggae também. Também. Sem aquela adiantada no final. Sim. Vem, meu amor. Isso aí, justamente. 3-2 também cabe no samba reggae. Justamente. A outra que tem uma notinha de maracatu ali que fica tchac, 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 tum, pá, tchá, tchá. Essa é outra. O Olodum não usa muito esse tipo de clave. Essa não usa. Isso aí já foi uma adaptação das músicas das bandas de trio elétrico. Que usam muito. Essa acho que é uma das mais famosas, perfeitamente. Aí já vê Banda Mel. Aí Banda Eva. Aí é a diferença, a banda de trio elétrico e a banda de arrastão, que são os blocos A, sacou? E essa outra do outro samba reggae, ela já não tem uma clave em 4, né? Qual? Papá, Porque é como se fosse pra tocar um merengue, né? Certo. Porque assim, como a Bahia, África, Cuba tem proximidade, então música latina foi um tipo de música que influenciou muito a música baiana também. Claro. Então, para poder encaixar, às vezes, alguma coisa com ritmo latino, criou-se essas claves, saca? Samba reggae meio merengueado. Samba reggae mais puxado pro reggae, que é... Aí tem... Que é mais pra cá. Que é, né? Mais dançante, assim. Total. Então, houve muita influência da música latina na década de 80, no início desse movimento, né? De samba reggae, bloco afro. Então, adaptou-se essas claves para alguns ritmos latinos, saca? Tipo, 3-2 mesmo é uma clave, né? Cubana, né? Cubana, rumba clave, som clave, tem essa diferença. Então, adaptou-se essas influências pro repique, pros instrumentos de lá, e aí foi criando também a estética original do movimento mesmo. Cara, você é um cara que nasceu lá, né? Sem vivenciar aquilo, é muito complexo a música baiana, não é? Tipo, você olhar de fora, é um mundo... Pra entender, um mundo. porque uma coisa é conectada com outra. Eu costumo dizer que, sim, percussão, né? Muita gente vê percussão como algo fácil a se fazer. Totalmente. Eles subestimam a percussão. Porque, você chega em qualquer lugar, tá tendo uma samba, uma roda, ninguém vai pegar uma guitarra e vai tocar, porque tem que aprender o acorde. Pega um pandeiro, bate, já rola a percussão. Eu acho que a percussão, né? Percute ela o som. tem... Eu adoro conversar essas coisas, mas eu acho que a percussão, ela tem um lugar muito ancestral, que é você bate e sai um som. E percute, né? Ele repercute a partir do seu toque. Perfeito. Ele é manual. Então, ao mesmo tempo que às vezes é desrespeito, às vezes é esse lugar instintivo de também, às vezes, alguém que urbanamente tem pouco contato com música, que a gente deveria ter muito mais como sociedade. Sim. Total. Todo mundo tinha que tocar alguma coisa. Total. E não é pra virar músico, não. É pra pra raciocínio, entender. é pra criatividade, pra entender. é pra cultura. Total. Então, eu sinto que também tem essa pureza
de você ver um negócio e você querer tocar. Tocar. Você vê que sai um som que, por exemplo, eu sempre brinco. Se você tiver uma flauta passando som, instrumento europeu, né? Sim. No choro, você pode até achar gostoso, mas você vai dançar a hora que o pandeiro passar o som. O que Entende realmente o que eu tô faz, dizendo? o que realmente faz o corpo balançar. Não tem jeito. Então, assim, eu acho que até músicos que tocam instrumentos harmônicos e melódicos, quanto mais interesse tiver em tocar e entender a percussão, mais vai agregar a tocar qualquer instrumento. Eu acho a percussão muito importante na formação. Acho assim, eu super concordo com o que você fala e ainda vou frisar ainda mais. Acho que sem percussão, sem tambor, não rolaria nada disso. Fala mesmo. É isso aí, bicho. Porque o que movimenta é o mesmo. tambor, bicho. É isso. E o povo tem medo de falar. Mas a verdade, a membrana do tambor um negócio que faz pesado. tudo acontecer. É pesado. Se você botar só a flauta e as violas, você não vai ver ninguém dançar. Não, e você tem um limite, né? Talvez você até veja, mas você tem um limite até de extravasamento, de conexão com... Eu acho também. Tudo vem de onde? Se a gente for buscar na história primitiva mesmo... Qual a primeira possibilidade entendeu? de som? Canto e percussão. Porque canto é percussão, entendeu? Não, é corpo. Sim, mas assim, ele ainda cria melodias. Sim. E você não perfeito. tá encostando. Mas a percussão, ela tá no mesmo lugar. Primeira vez que você bateu aqui no... Aí você pega um terreiro de candomblé, o quê? É voz e percussão. E é um dos lugares... Eu não sou frequentador e as raras vezes que fui, eu só chorava. Eu só chorava. Não tinha uma explicação racional do porquê que eu chorava. Não tinha, era só um lugar que... Era um pertencimento que não me cabia racionalmente. Eu não entendia. E era uma emoção, assim, tipo... Eu sou o cara que... Sou pai, você também é pai. Tem algumas coisas na vida que pontuam pra gente coisas muito grandes, né? Que você fala, cara, isso aqui eu só senti uma vez na vida. Né? Ser pai é uma delas. E estar presente no terreiro de candomblé, pra mim, é uma. É uma experiência muito rica. É muito forte, cara. Em todos os sentidos. Todos. Em todos os sentidos. Desde o início, eu que já tive a oportunidade de ver, antes de qualquer festa de terreiro acontecer, os preparativos, né? Quando você vai buscar folha de bananeira. Isso desde pequeno, Ricardo, que você... Assim, não desde pequeno, mas desde pequeno, não diretamente. Sim. Eu queria só formulando. Desde pequeno, porém não diretamente. Quando eu cresci, que tive um entendimento, eu busquei ir. Eu não sou tão ativo, tão praticante, mas assim, eu tenho um respeito e uma admiração enorme pela religião candomblé, pelos festejos que acontecem, que são lindos, e a cultura do candomblé, assim, num todo. Eu acho que tá tudo conectado, principalmente pra gente que toca tambor, né, cara? E acho que tem essa coisa que eu falo muito. Às vezes as pessoas colocam a música e às vezes até a própria cultura num lugar de entretenimento. E é muito mais que isso, né? Eu sempre falo, pode ser entretenimento, mas não nasce para. Não. Eu acho que tem que ter um pouco essa separação do que é realmente entretenimento e o que é realmente do que às vezes é sagrado, do que é uma ligação interna com o que você também... Às vezes ele tá num lugar de conexão espiritual. Total. De você se entender como gente a partir daquela música, daquele som, daquele ritual. Perfeitamente. E aí eu acho que às vezes tem essa banalizada de você querer tirar as coisas de contexto para alegrar o outro. E às vezes alegrar o outro com uma bebidinha e com um negócio... Assim, não é sobre... E eu acho que isso... Bicho, eu tô ampliando o assunto, mas eu acho importante. Eu acho que isso às vezes até prejudica, porque quando você vai... Quando isso vira o mote... Do tipo assim, então pera, por onde o entretenimento é mais legal, você vai às vezes empobrecendo a música para poder chegar nas pessoas porque elas estão mais felizes. E aí você começa a empobrecer. O conteúdo fica raso. Fica raso, porque aí... é consumido mais facilmente quando é mais raso. Eu falo, você pega músicas complexas, a música de terreiro é muito complexa. Muito ancestral, muito difícil. Você pega o choro, uma música complexa. São músicas que dificilmente vão chegar lá na rádio e ficar tocando e as pessoas vão consumir, porque você precisa de um outro lugar para compreender aquilo, você precisa estar aberto. Uma música muito simples, não necessariamente você precisa estar aberto. Sim. Porque ela vem massificada. E aí eu acho que nesse lugar
tem muita coisa importante, o forró é uma delas, Nossa. que estão se perdendo porque ninguém mais tem paciência de Nossa. escutar essa riqueza. Eu sou, assim, um exímio admirador. Primeiro porque eu sou nordestino, assim, eu como farinha como lasanha. E, assim, a cultura nordestina, principalmente o forró, raiz. Muito. Esse período agora de junho é o período que eu mais sinto dor, porque eu não tô lá. Eu vou te dar uma má notícia. Eu amo. Eu vou te dar uma má notícia. Eu amo. Desculpa te cortar, mas o pior é que estando lá, quando você vai numa festa, não tá quase mais tocando forró. Eu sei. Eu não tô lá, Isso mas eu tô acompanhando tá ligado? a fundo, assim. Eu Mas sei isso tá de acontecendo tudo. com um monte de música muito complexa, Sim, muito bonita e sim, muito ancestral. sim. Tá acontecendo isso. É. Tá tomando lugar pro entretenimento. Perfeito. E eu acho que isso é perigoso, né? Isso, infelizmente, é a prova de que nossa sociedade não está preparada para elevar o que de melhor tem o Brasil, que é a sua cultura. Concordo. Tá deixando se esvair com esses gêneros que se dizem novos, né? Que não são novos. São pontas e fios de coisas antigas. Claro. E, infelizmente, é uma sociedade aculturada. E é só por causa disso que eles conseguem também atingir muita gente. É porque as pontas são milenares. Total. Porque se fosse uma coisa também criada do nada, Não não existiria, aconteceria não muita coisa existiria, musicalmente. não Você pega o próprio existiria, não funk, existiria. tem coisas ali que são muito Antiga, ancestrais, antigas. Congo de ouro. Então, Aí já vem do terreiro. Então você pode misturar, mas você pode ver que sempre para dar certo tem alguma história por trás. Tem. Então tem uma coisa meio louca. Pô, Ricardo, É um papo que seria... Eu gostaria de ficar aqui muito Para mais tempo. tempo, porém temos que... eu queria ficar muito Encurtar. tempo. Hoje a gente foi pro samba reggae e é perto da música baiana, assim, é assim, dá vontade de falar de tudo. Não, Você tem muita gravou, coisa. você lembra de cabeça? Você gravou aqui samba reggae, acho que Tamanquinho. Tamanquinho, que já é uma outra fase da música baiana. Assim, tem esse período 80, início de 90, que é o boom Aham, sim. dos blocos afros. E aí vem a década de 90 com Timbalada, que da onde vem o Tamanquinho, Sim. que já é o movimento candial, né? Ah, o Tamanquinho, então, ele é criado ali um pouco depois. Lá no movimento candial. Legal. Vamos Candial dar um play aqui pequeno. só pra ouvir? Pra quem tá favor. escutando, acho que é legal. Vamos ver. Aí é Timbalada já. Vem de lá, Vai. tambores. Aí é até de manhã. Ouro Milá, bate cumba, meu boi. O maracá bate com do tambor. Quem quiser ouvir essa referência Boa. rítmica Fala pro com a povo aí. música, procura no YouTube ou qualquer streaming o maracá, Timbalada. Tamanquinho, então. Que vai estar rolando base. esse toque aí. Legal. Vamos ver o que mais aqui. Vou tentando lembrar de cabeça. Se você lembrar, você me fala. Acho que Samba Duro. Samba duro. Não é não? Samba Duro você gravou, não gravou? Sim. Vamos ver. Aqui, vamos dar um play aqui. É o que rolava lá aos domingos que meu pai fazia com os amigos dele. Samba, né? Ganzá, Samba puro. Tamborim, aí só que ele tinha um bongô. É muito doido, porque, né? Pagode, samba reggae, é tudo samba. É tudo samba, tudo cara. samba. É, tudo Tudo samba. samba, ó. Olha. Esse tipo de samba aí é um tipo de samba que agora, nesse período agora, tá acontecendo em Salvador bastante, que é o samba junino. Samba duro Samba na junino. batida, quero ver você sambar. Vem mamãe, a cantar. E aí vai. Nossa, demais. Ah, tem mais um aqui, samba de roda, acho que não tava aqui, deixa eu ver, tá. Reggaeton? Bota aí. É? Aí já é um raga, Já é uma influência mais com Já tem a América mistura aí, né? Central, exatamente. Ricardinho, fica aqui então, ó. Você que está assistindo nosso podcast, comenta aqui o quanto você quer esse cara de volta. Porque eu Opa! acho que dá para falar um ritmo por episódio e é pouco ainda. Tem muita Né? coisa. Dá tem para muita aprofundar. coisa, Hoje tem foi muita legal coisa, para te tem muita conhecer coisa. também um pouquinho mais. Então eu espero que vocês tenham gostado. Segue lá o Ricardinho Braga no Instagram, né? Tá em Isso. presente em todo lugar. Ricardo Braga, @Ricardo Braga, Instagram e... Pelo Instagram, acha em todo lugar. Tamo aí. Teve muita coisa que a gente não falou. Eu ficaria horas conversando com você. Pra gente, do Ebatuque, eu tô aqui em nome de todo o aplicativo, né? Elton Moraes, meu sócio, o Nirri, parceiros que criaram esse aplicativo, que a gente tem muito orgulho e que tá fazendo um papel que eu acho que daqui 100 anos
poder escutar quem estava fazendo música hoje, sim. eu acho que vai ser de uma grandeza histórica ali, porque é como eu falei, né? A gente gostaria muito de ter gravações separadas dos nossos mestres. Sim, perfeitamente. E às vezes a gente ouve e tem coisa que a gente se mata ali, se não tá perto também não absorve. Para entender como aconteceu, né? Então eu acho que isso aqui é muito importante, você trazer a sua musicalidade, a sua história para dentro dessa aplicativo. É uma parceria que pra gente é uma honra de coração. Maravilha. E você ter aceitado vir aqui, eu acho que é muito rico. Espero que você volte pra gente poder aprofundar nas coisas e falar de música para esse Brasil. Mostrar esse Brasil que o povo às vezes não conhece. Isso aí, vamos que não? vamos. Parabéns pela iniciativa. E é isso, sigam Léo, sigam o Ebatuque, baixem. Pode baixar. Compartilhem e façam essa música perdurar por anos. Obrigado, Vamos Ricardinho. nós. Valeu, gente. Até o próximo episódio, Papo e Batuque.